Venceu 6 debates consecutivos, entrou para a história da internet, do YouTube, e ele fez um vídeo aí explicando como ele fez, isso aqui é um tutorial, como ele fez para ganhar 6 debates consecutivos. Engenheiro Léo, Pavanato, o Bruce Willis do ANCAP, o bilionário, sei lá com quem tanto que ele debateu com tanto, mas vamos lá, Gustavo Machado. Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Atendendo a muitos pedidos, principalmente nesses últimos dias, eu resolvi fazer um vídeo aqui para fazer algumas considerações gerais sobre a minha participação em vários debates aí nesses últimos meses com algumas figuras da direita brasileira, figuras de distintas matizes, tá? E além desses debates, foram 6, salvo engano, hexa, não é? Foram 6 debates. Teve também uma entrevista lá com o pessoal do Três Irmãos como host em Araguari, também sugiro que vocês vejam. Eu vou colocar todos os links aqui na descrição, caso alguém não tenha visto algum desses debates e tenha interesse. Mas o meu objetivo não é ficar aqui fazendo grandes comentários e análises do que aconteceu no debate A, B, C e D contra a figura tal, nem ficar fazendo caracterizações, né, dessas pessoas com quem eu debati, embora um ou outro comentário específico vai surgir, mas mais uma reflexão geral aí sobre a forma de debate, a partir desses debates que eu participei e principalmente sobre a minha postura nesses debates e o porquê dela. Não, a postura do Gustavo nesses debates é histórica. Tá? Porque era isso que estava faltando. Alguém que vai para debater e tá preocupado com o tema do debate e naquele momento ali para além dele. No sentido de, olha, eu estou aqui fazendo a minha parte e que isso aqui repercuta dentro do contexto do assunto. O que acontece? As pessoas vão para os debates, aproveitando da grande audiência que isso gera, né? Para causa própria. Então eles não estão preocupados em expandir as ideias, trazer novas pessoas para refletir sobre aquilo, discutir sobre aquilo. Não, eles querem dar show para postar nas redes sociais, que é o que os adversários dele tentaram fazer com ele, mas não deu certo. Eu acho que isso é importante porque a forma debate tem ganhado cada vez mais proeminência, sobretudo aí, sei lá, no último ano, 1 ano e meio, principalmente no YouTube. Eu acho que isso é muito bom por um lado, mas também surge algumas características sobre a forma como os debates se desenvolvem, que eu gostaria de fazer aqui alguns comentários. Então é isso. Antes de tudo, eu queria começar o vídeo fazendo um agradecimento aqui, enorme, não me passou batido em nenhum momento, da grande divulgação que foi feita da minha participação dos debates pelo Luigi. O Luigi Verso, que faz os reacts de diversos temas políticos envolvendo esquerda e direita aí no Brasil. Com QI baixíssimo, tá? E com QI baixíssimo, não vamos esquecer disso. E o Luigi fez de forma totalmente espontânea, né? Eu pessoalmente não conheço, ele só entrou em contato comigo, na verdade, um único momento, quando ele pediu o meu contato para enviar para o Vilela, lá do Inteligência Limitada, e ele fez uma divulgação do conteúdo e dos debates gigante, praticamente desde o primeiro. Isso é verdade. E com prazer, tá, professor? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu faço live desde 2020, os primeiros comunas que passaram por esse canal, na época não tinha o YouTube ainda, foi a Sabrina Fernandes, do Tese 11, foi a primeira pessoa que eu fiz react aqui, a Laura Sabino. Depois veio Jones Manuel, e um ano depois o Gustavo Gaiofato, o Ian Neves criaram canais, né? A gente já passou por muitos criadores de conteúdo aqui, Caroline Sardá, e sempre para mim é um prazer e uma honra divulgar o trabalho dessas pessoas, porque eu acredito que quem ganha é o debate público, quem ganha é o próprio YouTube, é a própria plataforma. A plataforma do YouTube, antes dessas pessoas criarem conteúdo, ganharem destaque, ela era monotemática, assim, então eram as mesmas pessoas falando as mesmas coisas. Então quando você traz novos rostos, você oxigena o debate, deixa o debate mais fluido e para as pessoas serem apresentadas e confrontadas a essas ideias e que elas possam, né, tomar por si mesmas as decisões. Olha, concordo, não concordo. Eu sou muito favorável desse tipo de
de discussão, né? E o YouTube precisava disso, né? A minha história com o Gustavo Machado foi que as pessoas perguntam, Luiz, por que você nunca fez react do Gustavo Machado? Eu falei, olha, eu não sei, nunca vi nada dele. Né? E algumas pessoas achavam que o Luigi ele gosta mais dos comunistas ali, que são tipo, que tem uma linha mais, sei lá, não sei se dá pra chamar assim, stalinista, ou sei lá, enfim, não sei. E o Gustavo é trotskista, então o Luigi ele não gosta do Gustavo porque o Gustavo é trotskista. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, a gente tem problemas maiores no Brasil hoje que debater isso. Mas de fato eu nunca tinha parado pra assistir o Gustavo. E quando eu vi que ele tinha debatido com o Bruce Willis ANCAP no Redcast, eu falei, cara, vamos assistir. E ele foi uma surra, mas foi um negócio assim tão absurdo que eu fiquei impressionado com o Gustavo. Fiquei impressionado, falei, cara, mas ele é muito bom, cara. Por que existe uma ala da esquerda que não gosta dele? Eu preciso, sabe? Eu fiquei assustado. E eu fiquei assustado por conta da postura dele. Não apenas pelo conhecimento, mas também pela postura dele. Extremamente respeitosa, não se deixa levar por provocações, não cai nessas confabulações, e se, isso não sei o que, se a minha avó fosse uma motocicleta, e se meu avô fosse uma tombeira. Ele é muito centrado, ele é muito material, e eu gosto disso, calmo e educado, eu acho isso incrível. E é uma oportunidade de atrair novas pessoas para ouvir sobre, né, marxismo, sem ter que ficar apelando para provocações, sabe? E ele ganha, né? Vamos lá. Tá? E eu agradeço muito. E certamente eu não teria sido convidado, pelo menos não agora, lá no canal do Vilela, que é um dos maiores do Brasil, de podcast, né? Eu não teria sido convidado se não fosse o esforço enorme que ele fez para cavar essa participação minha lá. Tá? E até já anuncio que já fui convidado, devemos definir data, tema, deve ter outra participação minha lá, não na forma do debate, mas na forma de entrevista, o que também vai ser interessante para desenvolver com calma vários temas. Isso deve surgir aí nas próximas semanas, tá? Então fica aí o meu enorme agradecimento aí ao Luigi. Vamos junto, professor. De maneira totalmente espontânea, honesta, divulgou pra caramba a minha participação e também o meu canal, tá bom? Não dá pra confiar em trotskista, resumindo. Não confia não, porque os 6 que sentaram na mesa ali confiantes que o trotskista era um bobinho, tomaram, ó. Os últimos 6 que confiaram em debater com o trotskista, ó. Tá? Cuidado. Cuidado com ele. Ele está chegando. Ele está chegando. Oh, terrível trotskista mineiro! Ai, meu Deus, o trotskista mineiro, que medo dele. O ponto que eu vou começar a falar aqui, e foi um dos mais comentados nesse período, é a respeito da minha calma, né? Nos debates, por vezes com debatedores bastante agressivos ou com tentativas aí contínuas de lacração, cavar cortezinhos de redes sociais e etc. Em nenhum desses momentos, nenhum momento nos debates eu perdi a minha calma, né? Não mesmo. Só cansei um pouco ali em certa altura do debate do engenheiro Léo. Não, foi engenheiro Léo não, foi mal, foi com Cafuri. Perdi um pouco a paciência, mas não no sentido de ter estourado, nada assim, mas porque ele ficava lá repetindo verdade. Coisa umas 200 vezes, e teve um momento que eu falei, não, chega, não vou ficar respondendo a mesma coisa, mas tá de boa também. Mas curiosamente, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa muitas vezes bastante explosiva, podem acreditar nisso, tá? Eu não sou caracterizado aí por todos que me conhecem, seja na vida pessoal, seja na minha militância, na minha atividade do ILAESO, por ser uma pessoa muito calma. Não é essa a minha principal característica. Mas, meus amigos, todos que, porventura, venham a debater comigo no futuro, apesar de tudo isso, eu não sou idiota, né? A minha calma é totalmente consciente por várias razões. Tem 2 que são as principais. Eu queria deixar aqui bastante claro. A primeira delas é que eu não tenho motivo para me enfurecer e realmente não fico nervoso ali, controlando os meus ânimos, nada disso. Eu não tenho motivo algum para me enfurecer, porque eu tenho um canal no YouTube e eu participo de debates não para promover a minha pessoa, eu individualmente, mas para divulgar as minhas ideias, o que eu defendo, as ideias a serviço das quais eu estou, tá? E digo isso com toda sinceridade, até porque seria bastante burro da minha parte se fosse a autopromoção o meu objetivo, né?
eu defendesse o que eu defendo, que é uma ideia que hoje, infelizmente, acredito fortemente que isso vá se investir. É a primeira vez que alguém diz, que alguém manda quem me conhece sabe e afirma que é pior do que pensam. É verdade. Quem me conhece sabe, eu sou pior. No futuro, é amplamente minoritária na sociedade. Só pra uma coisa que eu queria falar aqui. Quando eu conheci o trabalho, quando eu vi o debate do Gustavo, no Redcast, eu mandei uma mensagem pro Vilela, no dia 10 de novembro de 2024. Falei, Vilela, tudo bom? Cara, se estiver caçando convidados, eu quero te apresentar o Gustavo Machado, ele tem um canal no YouTube, Orientação Marxista, ele esteve recentemente no Redcast, fez sucesso lá. Convidei ele para um programa, ele é marxista, mas ele, diferente do Jones, do Gustavo, do Ian, que passaram por aí, ele segue uma linha trotskista, etc. Tentei fazer uma explicação ali meio tacanha da minha parte. E ele falou, mas e para debate? Falei, cara, eu acho que é interessante você chamar ele para um programa solo, pra você conhecer ele. Aí depois você convida ele para um debate. Agora, com quem que ele vai debater? Com quem você quiser, eu acho. Você pode chamar quem quer. Mas daí você veja com ele lá. Daí eu fui atrás do contato dele, passei pro Vilela. E aí foi isso. Daí o Vilela inverteu. Ele ia fazer um programa solo e depois ele ia debater. Daí o Vilela inverteu. Primeiro ele debateu e agora vai fazer um programa solo, né? O chat não gosta. O chat não gosta de ninguém, gente. O chat não gosta de ninguém. Não militaria eu numa organização que, longe de dar status, exatamente por ser uma organização consequente, não conciliar com ninguém, não capitular, denunciar tudo que tem que ser denunciado, não traz prestígio pessoal, sobretudo em meios intelectuais e tudo mais. Dizer que é do PSTU, por exemplo, na universidade, não é uma coisa que pega bem e que abre caminhos, é pelo contrário, é uma coisa que pega mal e fecha portas, tá? Seria muito burro da minha parte, querendo me autopromover individualmente, defender o que eu defendo. Então, veja, eu não tenho motivo nenhum para ficar irritado com pessoas que estão ali atacando o meu caráter, quem eu de fato sou, e etc, 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 etc. Porque eu sei muito bem que essas pessoas sequer me conhecem, não têm a menor convivência comigo, não sabem de fato quem eu sou, não conhecem as minhas qualidades e os meus defeitos, os quais eu tenho, evidentemente, como toda e qualquer outra pessoa. E eu estou ali para fazer uma linha de raciocínio, para defender as minhas ideias, o que eu penso a respeito do que é o mundo, do que é o Brasil, do que é o capitalismo e para onde a gente deve ir. Estou ali para isso, né? Se a pessoa quiser achar que eu sou A, B, C ou D, estou me lixando. Boa, boa, é assim mesmo. Certamente se fosse um amigo, uma pessoa muito próxima, que me conhecesse muito e começasse a fazer ataques pessoais muito grandes, aí certamente eu levaria isso em consideração. Seja para saber se de fato a pessoa tem razão naquilo que ela está falando, ou se não, quais são as motivações, mas nesse caso eu não estou me lixando. E a razão é né? Eu não estou no YouTube, nem participo de debates, né? Vários deles pegando ônibus, 10 horas de viagem, Belo Horizonte, São Paulo, chegando lá cansado, fazendo aquele debate, voltando correndo de novo. Eu não estou ali para me promover. Eu estou ali para promover as ideias a serviço da qual eu estou. E os setores da sociedade, da classe trabalhadora, da população, cujos interesses eu me identifico, me vinculo e participo. Brabo. E segundo... Brabíssimo. Se ele tivesse lá... para fazer corte, ele não ia se dar tão bem, sabe? Né? Eu não sou idiota, né? Claramente você tem uma estratégias que são utilizadas, hora mais, hora menos, ou até nem é utilizada por todos, tá? Que são estratégias conscientes, feitas para poder me irritar, para que eu perca a cabeça e nesse sentido crie uma má impressão em relação ao público, ou então para que eu não desenvolva um raciocínio, né? A interrupção serve muito para isso. Você está desenvolvendo um argumento ali que o interlocutor está vendo, ixi, fudeu. Eu não consigo responder isso, ou isso que está sendo respondido anula completamente o que eu falei anteriormente. Então você tenta interromper para que no momento para que o raciocínio não seja desenvolvido e você mude de assunto, ou perca a sua linha de raciocínio e por aí vai, né? Então, no caso lá do Vilela, nem foi tão necessário, porque tinha os tempos pré-determinados, né, para cada debatedor, mas eu me lembro, por exemplo, no debate anterior com o engenheiro Léo, lá nos Três Irmãos, né, ele ficou reclamando
que eu falei 80% do tempo. O pessoal mesmo, os outros comentaram, e falei mesmo, falaria até 90%, né? Porque cada vez que eu falava, se tinha 5 interrupções do engenheiro Léo e todos que adoram. Ah, difícil, cara. Com o engenheiro Léo foi difícil. Com o engenheiro Léo foi mais difícil que o do Pavanato, cara. O engenheiro, ele não deixava falar, mano. Aí depois ele ficou triste. Ficou triste que não deixaram eu falar, eu não queria. Mas também não deixava o Gustavo concluir um raciocínio, cara. Adotam essa tática. O único caminho que me resta é o seguinte: terminada a A soberana é leninista. Soberana é Nossa Senhora, tá? interrupção, eu não mudo o que eu tô falando. Eu continuo o argumento anterior que eu fiz até o fim e depois respondo a interrupção, né? Então, se quiser me interromper 10 vezes durante a minha fala, não tem problema nenhum, pode me interromper 10 vezes, só que eu vou falar mais 1 hora, porque eu vou continuar no tema e no raciocínio que eu estava antes, não vou interrompê-lo, depois ainda vou responder todas as interrupções, tá bom? E podem tirar o cavalinho da chuva, né? Eu não vou me irritar, não vou perder a cabeça, não vou agredir, seja verbalmente ou Cara, o Junior Shed poderia ter um quadro fixo no Redcast que é de frente com o perdedor. De frente com o perdedor. Onde em qualquer lugar que tiver um debate na internet, ele recebe no dia seguinte um perdedor pra desabafar, entendeu? fisicamente as pessoas com quem eu estou debatendo, para que eles possam depois fazer cortezinhos, né? De lacração. Veja o que são os comunistas, tá vendo como eles tratam. Tipo a Ana Maria Braga com BBB. Puta, perfeito. Exatamente isso que o Junior Chat tem que fazer. Junior Chat, se você estiver vendo esse corte, cria aí de frente com o perdedor. Pra trazer quem é triturado em debates pra dar a versão dele. Nossa, genial. Não vou cair nessa. Podem desistir, podem tentar voltar. Eu não vou cair, tá bom? Então, eu mantenho a calma de maneira até consciente. Totalmente consciente. E algumas vezes que eu poderia até, eu não vou dizer agressivo, mas ser mais incisivo e etc. Eu prefiro até não ser, porque eu não vou cair nesse joguinho. Eu sabendo que o interlocutor do outro lado quer, e não é o conteúdo do debate, mas é sim aparecer para o público como tendo razão, mesmo sem ter discutido nada, sabendo que é essa a estratégia, eu não vou cair nela sob nenhuma hipótese. Tá? Em segundo lugar, outro ponto que eu achei importante aqui comentar, e que eu acho que tem a ver também o porquê das características que eu assumo no debate, que é o seguinte. Tome aguinha. Mesmo nos vídeos aqui no YouTube, por exemplo, os vídeos do meu canal, de tantas outras pessoas, as redes sociais hoje, sobretudo o YouTube, ela tem essa característica de funcionar melhor quando você tem uma dinâmica um pouco mais espontânea. Mesmo quando eu estou fazendo curso aqui do Capital, eu procuro desenvolver esses cursos como se a pessoa tivesse me feito a pergunta, estivesse na minha frente, eu estivesse conversando com ela, uma linguagem menos formal, menos técnica. Às vezes você tem que usar o vocabulário técnico, mas explica e tudo mais. O YouTube tem todas essas características. E qualquer tipo de material, ele tem um aspecto performático, né? Que não necessariamente é uma coisa mal intencionada. Você pode, por exemplo, querer dar uma ênfase maior em certos termos que você está utilizando, num certo raciocínio, porque ele vai ser chave para que as pessoas acompanhem aquilo que você está desenvolvendo e cheguem às conclusões que você quer que ela chegue, nem que for só para entender o seu ponto de vista, né? Então, existe sim esse aspecto da performance, né? Durante a fala, durante o debate e tudo mais. Agora, uma coisa é quando você usa esses aspectos como meio. Outra coisa é quando ele é a finalidade, ou seja, você não tem conteúdo nenhum para dizer, você quer simplesmente causar um impacto subjetivo no ouvinte, impressionar o ouvinte, para que ele passe a te apoiar teórica e politicamente, independente de qualquer ideia. Né? Exatamente. Aí você aparte para coisas que têm apelo... Olha só, ele explicou de um jeito inteligente aquilo que eu venho falando desde a eleição passada, que política vem se transformando em performance, não é mais sobre mudanças concretas, materiais na vida das pessoas. Por exemplo, vocês viram aquele vereador de Belo Horizonte que fez um vídeo falando, imitando... Cara, assim, é um negócio tão escrachado de cópia do prefeito de Sorocaba, né? Eu acho que ele é uma coisa da Dilma Rousseff, filho, não sei, neto, não sei. Vocês viram? Não, acabou o roubo de celular em Belo Horizonte.
Por quê? Porque agora o guarda municipal, civil, sei lá, que devolveu o celular pra pessoa, vai ganhar um dinheiro de fogo. Sobrinho, pelo amor de Deus, cara. O que é aquele vídeo? Aquele vídeo é uma aula do que não fazer em rede social, cara. Sabe? Ah, Deus do céu, cara. Moral para a maioria das pessoas e tudo mais. Isso eu, enquanto marxista, não faço nunca. Por duas razões, tá? São várias, mas duas principais. A primeira é que porque o resultado das minhas participações nos debates, segundo dizem a maioria das pessoas, inclusive não é nem simplesmente uma característica minha, uma caracterização minha, a recepção tem sido tão positiva. Não é porque eu sou fodão. É porque eu tenho absoluta convicção das ideias que eu defendo e de como elas estão corretas com relação à realidade, o mundo que a gente vive hoje, inclusive da saída a qual eu estou apostando para essa coisa toda. Então tem muitas perguntas que eu faço e várias questões que inclusive eu repito nos debates, e se for para debater com liberal, por exemplo, vou repetir sempre, porque eu sei que eles não vão ter resposta nenhuma, porque a perspectiva que eles apontam não dá qualquer saída para esse tipo de questão. Né? Então, por exemplo, é impossível de responder em termos liberais, já fiz um vídeo aqui a respeito disso, a questão do desemprego, do aumento do que nós chamamos de exército industrial de reserva, trabalhador informal e desempregado, isso é impossível de ser resolvido em termos de uma prática liberal, porque, como eu explico lá naquele vídeo, diferente de mercadorias que você pode aumentar ou reduzir a produção, para se adequar à oferta e demanda, não tem jeito de você fazer isso com trabalhadores, a não ser que você extermine fisicamente todos eles. Então, eu sei que isso aí não vai ter resposta. Eu sei que não vai ter resposta o problema de desenvolver o Brasil sem o Brasil ter uma indústria forte, tá? Porque qualquer país do mundo que é economicamente relevante é um país que tem indústrias-chave, que inclusive dentro do capitalismo e da forma imperialista que ele assume hoje, espalhada por vários lugares do mundo. Até cometi um vacilo, tá? Nesse último debate com o Pavonato. Eu vi que alguém colocou nos comentários e essa pessoa tem razão. Eu estava tão cansado, tinha feito ali 10 horas de viagem, que quando o Pavonato deu o exemplo lá de que a Suíça não era industrializada, eu sabia que ele estava errado, mas me escapou o nome das empresas naquele momento, né? E a Suíça, na verdade, é uma potência em termos de indústria farmacêutica e de máquinas e equipamentos. Com empresas como Novartis, Rocher, Atlas Schindler e por aí vai. Tá? E que são espalhadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Todos os países economicamente relevantes têm pelo menos alguns ramos de produção onde eles têm mundialmente uma indústria forte. Todos. E evidentemente que em termos liberais, não consegue você não podia ter deixado isso passar. Vou tirar do Ars React. Você não poderia. Bola fora. Não gosto mais de você. Caiu a máscara do comando. Tentar uma solução para o Brasil. Porque caiu a máscara. Competição mundial, você precisa de capitais gigantescos, que envolve somas de bilhões e bilhões e bilhões. Mas não somente isso, né? Você podia fazer uma sociedade anônima, com os capitalistas, cada um ali aportando com um valor X e Y, mas para você entrar nesses ramos de produção, você precisa de ter domínio técnico daquele ramo, que leva décadas para ser desenvolvido. Nenhum deles vai ter resposta para essa questão, para essas questões, né? E por isso, como não se tem resposta, a saída que você tem é fazer um apelo emocional, é mudar de assunto, é procurar interromper para que a pessoa com quem você está debatendo mude de assunto e passe a falar de outra coisa, ou fique irritada, perde a cabeça e o debate saia do conteúdo do que está sendo debatido para questões envolvendo os indivíduos, né? O cara que é desequilibrado, o cara que é isso, o cara que é aquilo. Então, eu entro nos debates para ganhar os debates? Com certeza. Tá? Pode acontecer que um dia eu saia mal, pela razão que for, não esteja bem naquele dia, claro que pode acontecer. Eu sou um ser humano como qualquer outro, tenho problemas como qualquer outro. Mas enquanto tendência, eu vou ganhar todos os debates, tá? E contra liberais e conservadores, então eles não têm a menor chance. Porque eu sou fodão? Não. É pela justeza das ideias que eu defendo. Isso aí, o homem... Ai, caramba, aquele foi shadow, hein? Aquele foi shed. Hunter Eyes total aqui, ó. Foi baseado. Aquele foi baseado demais. Hunter Eyes, sabe? Claro que naqueles âmbitos que eu tenho conhecimento para poder debater, porque tem alguns que são muito importantes e eu nem aceitaria o debate, porque não me considero capacitado para debater certos temas. Exato. Tá? Então, deixando isso aí bastante claro. Isso é importante. Mas o principal é o seguinte: uma das coisas que explica várias das minhas posturas no debate não é omissão nem nada, mas algo que eu aprendi ao longo da minha trajetória. Quem me conhece sabe que eu trabalho aí no ILAESE há mais de 10 anos. Esse período me colocou em contato
direto com trabalhadores de vários setores, que são os mais distintos que vocês possam imaginar: mineração, metalúrgico, gari, comércio, justiça, servidor público, educação, saúde, enfim, praticamente todos, assim. Nunca teve nenhum que não tivesse trabalhos, cursos, interação e tudo. E eu aprendi uma barbaridade com todas essas pessoas com qual eu interagi nesse período. Acho que aprendi mais do que tive a oferecer. Mas uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: o público, no geral, não é burro. Boa. O público, no geral, não é idiota. Eu não preciso ficar explicando para o público aquilo que ele, vendo o debate, é capaz de perceber. Boa. O público, às vezes, pode não ter O chat é meio burrinho. Eu também, né? Nosso QI dá na média de 35, 40. conhecimento sobre isso ou aquilo. Pode ser ignorante a respeito do tema que eu estou falando, que não tem nenhum problema. Todos nós somos ignorantes na enorme maioria dos temas. Eu sou ignorante em todos. Em todos. Eu mantenho uma constância na burrice que é admirável no mundo. Não é que eu sou burro aqui, burro ali. Eu sou em tudo, tá? É uma constância. Dá trabalho ser assim, tá? Não pensem vocês que você ser burro em todos os assuntos possíveis é fácil. Não é, gente. Requer muita, sabe, firmeza pra não estudar absolutamente sobre nada. Porque, de repente, você tá ali no TikTok, vendo bobajada, daqui a pouco aparece um vídeo ali falando, sei lá, sobre biologia. Se você parar pra ficar prestando atenção, você vai aprender alguma coisa. Então, você tem que pular esse TikTok. Às vezes você tá lendo um texto na internet e o texto passa a ter informações demasiadas. Você tem que parar de ler o texto e ir pro Twitter ver bobajada. Então, não estudar e ser burro em absolutamente tudo dá muito trabalho, gente. E se eu achasse que tudo aquilo que eu tenho a dizer é de conhecimento geral de todas as pessoas, não teria nem por que eu ter canal no YouTube, nem participar de debate, nem de nada, porque se todo mundo já sabe daquilo, para que eu vou fazer algo para falar o que as pessoas já sabem? Então o público pode até não conhecer determinado tema, e daí a importância dessas atividades. Mas ele não é burro, ele não é idiota. Então posso dar alguns exemplos aqui. Quando num dos debates, né, um dos debatedores, quando eu coloquei a questão relacionada que eu estava dizendo aqui antes, eu falei como desenvolver o Brasil se o Brasil não tem hoje domínio tecnológico, nem tem empresas significativas em praticamente nenhum ramo de produção do qual a maior parte do capital do mundo hoje é acumulado e se especializa cada vez mais em commodity, agronegócio, mineração, coisas de baixo valor agregado, baixa remuneração, qualificação média baixa, etc. Aí uma pessoa deu o exemplo de que o Brasil não precisa dominar nada disso, né? Que basta que ele pode se apegar naquilo que ele é bom, por exemplo, a cachaça. Eu nem senti a necessidade de fazer maiores considerações sobre isso, porque eu conto com bom senso e com a capacidade do público. E sei que o público tem bom senso e a capacidade para escutar isso e por si só tirar as conclusões. Falar, poxa, então o que esse cara está defendendo são ramos como a cachaça que o Brasil precisa se desenvolver, né? Para que tornam possível que o Brasil se desenvolva e se torne economicamente um país relevante. Não preciso ficar explicando, as pessoas são capazes de tirar essa conclusão. Boa. Ou nesse último aí, lá no Vilela, né, com o Pavanato, quando ele comenta que que o Brasil não precisa entrar em nenhum desses ramos, né, e dá esse exemplo aí falso da Suíça, e no final induz que o Brasil só precisa de agricultura mesmo, né? Depois eu ressalto isso lá na frente, e aí ele fica nervoso, estou mentindo, olha o caráter desse cara e tudo. Cara, eu não preciso ficar lá fazendo autodefesa pessoal, as pessoas estão assistindo. Boa. Elas são capazes de tirar as conclusões. E basta ver a recepção do debate, que você vê claramente como elas entenderam todas as pegadinhas que o Pavanato tentou fazer, todas as tentativas artificiais de lacração, né? Cara, até no meu Instagram veio gente falar assim, Luigi, eu sou de direita, não sou de esquerda não gosto, mas pô, esse Gustavo, o cara tem umas ideias muito boas. Pô, tô acompanhando lá o debate, você tem razão de ficar brincando que ele ganhou os debates. No meu canal tá cheio de comentários assim, sabe? Pô, a galera não é idiota, cara. Os caras vê lá o maluco sacar um bonequinho, fica... Sabe? Pô, pelo amor de Deus. Colocava palavras que eu não disse, aproveitava, já respondia, fazia um discurso ali, esperneava, arrancava os cabelos e gritava desesperadamente, toda aquela ceninha. Eu não precisava nem denunciá-lo que ele estava fazendo isso para poder fazer cortezinhos, porque isso aí
transparecia Boa, de maneira exato. clara, nítida e evidente para quem estava assistindo. Tá? Então, eu jamais parto da ideia de que o público é burro e o público é idiota, porque o público não é burro nem idiota. Tá? A preocupação que eu tenho, evidentemente, é usar um vocabulário menos técnico, um vocabulário que, quando eu vou dizer algo que pode não ser do conhecimento de muitas das pessoas que estão assistindo, e é normal que não seja, eu explique antes esses aspectos, para que as conclusões a que eu chegue façam sentido na cabeça das pessoas, elas possam entender aquilo que eu estou falando. Essa preocupação eu tenho o tempo todo, mas eu não parto jamais da ideia de que o público é idiota. E por isso, o aspecto performático aqui, ele se restringe a você adotar uma forma de falar, e aí é claro que tem muita coisa a ser aprimorada, melhorada do meu ponto de vista, estou longe de achar que sou um expert nisso, tem pessoas aí que em comunicação são muito melhores do que eu, mas nesse sentido eu procuro sim melhorar a forma como eu desenvolvo as minhas ideias para que elas se tornem cada vez mais compreensíveis para quem está me escutando. Boa. Eu não preciso me esconder a falta de conteúdo em cima de uma performance que quer ocultar o conteúdo e que quer fazer lacração em cima do vazio, tá? Aliás, diga-se de passagem, tá? Essa característica de uma ausência completa de conteúdo e da mera tentativa de sensibilizar. O Meteoro soltou um vídeo esses dias falando que debate é inútil. Cara, vocês sabem que eu sempre fui contra o debate. E eu sempre deixei clara a minha posição. Falei, cara, sou contra o debate, mas vocês querem debater, vocês debatem, porque eu vou fazer react, né? Eu vou me divertir, eu vou dar risada. O Gustavo fez eu mudar de opinião, porque o debate, quando você tem uma pessoa com postulado, né, assim, posturado que fala, que nem o Gustavo, que não cai em armadilha, que não tá lá pra debater coisas a níveis pessoais, individuais, que não cai em provocação, que não quer fazer claque pra galera, esse tipo de debate é só ler os comentários. É só ir lá nos Três Irmãos, é só ir lá no Redcast, só ir no Vilela. Que daí é uma percepção geral. As pessoas ouvem e pensam e ponderam. Falam, cara, olha se ele tá completamente controlado, respeitoso. Então, os caras estão adjetivando ele tudo quanto é jeito, xingando, maltratando, falando besteira, interrompendo e ele, ó, tá? Então, assim, esse tipo de debate, ele expande, de fato, tá? Agora, se for lá pra ficar um fazendo gracejo com o outro, aí não dá nada mesmo. Aí subjetivamente, o público, por meio de uma mera performance onde o conteúdo é irrelevante, é uma das características centrais do nazismo, tá? Com isso eu não estou dizendo que essas pessoas são nazistas por isso exclusivamente, tá? Mas essa é uma das características principais. Vocês podem ver, inclusive, uma descrição detalhada disso no livro de um autor conservador, tá? Aqui, autores marxistas, muita gente não gosta, então um autor conservador, inquestionavelmente conservador, que é Modris Enkenstein. Ele escreveu um livro chamado A Sagração da Primavera, que é um belíssimo livro, inclusive, apesar da tese central estar errada, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda, o período que vai da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, e particularmente sobre o nazismo. Sugiro esse livro. Lá tem toda uma questão a respeito dessa forma vazia de conteúdo, mas muito efetiva, que os nazistas souberam desenvolver e levar ao apogeu e ao máximo, tá? Então, é isso. Acho que são esses os principais comentários que eu tinha para fazer esse respeito. Primeiro, agradeço enormemente a recepção do público a respeito dos debates. Certamente vai acontecer outros, tá? Embora alerte a vocês que está acontecendo muito debate marcado e que depois é cancelado, né? Esse, inclusive, aí, com o Pavonato, por exemplo, estava marcado umas 2 semanas antes. E jogou para 2 semanas depois. Perguntar para ele por que isso aconteceu, mas aconteceu. E algumas pessoas, ao ver os debates anteriores, por alguma razão, desistem. Mas já estão só... caiu a máscara. Isso tem acontecido bastante. Mas já tem outros aí conversados e deve acontecer outros no futuro. Eu tenho que sempre articular isso aí com o meu tempo, que eu ainda estou tendo essa questão de administração do tempo, mas quem está acompanhando aqui o canal está vendo que as coisas estão começando a se organizar nas redes sociais. O Instagram agora com bastante publicações. Boa. Crescimento grande aí nos últimos dias. E dentro do meu ritmo, das minhas possibilidades, o canal pode acreditar, ainda que os vídeos não estejam tão frequentes, está caminhando para uma dinâmica bem melhor, com muito mais apoio, um pouco mais de profissionalismo. Então, eu conto com vocês aí para
seguir o canal, se tornar membro também, tá? Tem atividades que vão ser específicas para membro que eu já estou planejando, em breve vou anunciar, então convido também a se tornar membro, porque essas pessoas que vão ajudar o canal significa que eu vou precisar de mais recurso financeiro para torná-las viáveis, tá? Vou falar sobre isso aí em alguns vídeos específicos, e é isso. Um grande abraço, agradeço enormemente aí as pessoas que acompanharam os debates, já fica o convite para a participação dos próximos. Sempre procuro ver os comentários para poder ter a melhor avaliação crítica possível da minha participação e me aprimorar para os debates seguintes. Vou tentar me organizar para os próximos debates para ser menos cansativo do meu ponto de vista, ver se eu consigo chegar com um dia de antecedência. Importante. Assim. Nós paga o hotel, nós paga o Airbnb. Os debates tão cansados como normalmente tem acontecido. Nós paga o Airbnb. Viagens, né? Praticamente nenhum deles é em Belo Horizonte, onde eu moro. E fico por aqui. Até os próximos vídeos no canal e os próximos debates. Boa, Gustavo. O homem é hexa, né? É hexa. Tem. Ex-campeão dos debates, coisa inédita. Parabéns e boa sorte, Gustavo. Continue publicando conteúdo e tamo junto.